Já vou carregar o arquivo novamente da COVID, tá? Para nós podermos utilizá-lo como insumo aí, um pouco mais próximo de um caso real, e explorar esses recursos do Pandas. Então, estou carregando, descompactando ele, usando o nosso pacote zip file, e usando o read CSV, estou carregando ele em forma de um data frame, tá? Aqueles filtros que a gente já aprendeu na aula anterior fazer para filtrar apenas os dados dos estados, tá? Eu já estou fazendo aqui, né, o filtro, montei aqui um array booleano para já fazer os dois filtros ao mesmo tempo. Já estou filtrando tanto as linhas que eu quero quanto as colunas que eu quero num único passo. E estou criando uma coluna nova já, chamada mês, que ele pega essa data aqui, né? Só pega a primeira parte dela para a gente, porque eu preciso para sumarizar apenas nesse nível. Então, eu estou fazendo assim já para deixar pronto. E por isso eu estou usando aqui um recurso que a gente aprendeu, né, na aula passada, dar um ponto map, passando uma função que vai cortar esses primeiros 7 caracteres, já criando uma nova coluna no meu data frame, ok? Então, esse é o passo que está sendo realizado aqui, com o objetivo de criar um data frame bem reduzido, já só com o que me interessa e já com uma coluna nova que eu preciso. Tá ok? Nesse passo aqui, olha, eu vou apenas fazer uma agregação, então vou agregá-lo por região, estado e mês do ano, ok? Vou fazer para casos novos a soma do total, para óbitos novos eu vou fazer também a soma do total, e para a população eu vou pegar o max da população, já que ele é um valor que se repete, eu não posso somar. Então, nesse comando aqui, além de fazer o group by, o aggregation, eu já estou resetando também o index dele, ok? Para ele poder ter não a região, esses 3 campos como índice da tabela, mas criando um índice numérico sequencial. Então, no único comando, nós estamos fazendo as 3, aqui no caso, 3 operações, tá? Ok? Então, aqui nós já fizemos esse cálculo, onde para cada estado e região e mês, a gente calculou quantidade de óbitos e também aqui qual é a população naquele mês, tá bom? E só checando as colunas direitinho, tá? Que a gente tem aqui no nosso data frame. Com esse data frame, nós vamos explorar esse recurso de remodelagem de data frames, que é um recurso muito útil quando a gente está processando os dados ou preparando eles para criar alguma visualização, tá? Então, na parte de remodelagem, né, uma das coisas que a gente acaba usando bastante, até no Excel, né, é fazer tabelas dinâmicas, e a partir da tabela dinâmica que eu vou gerar os gráficos, né? Até para efeito de analisar, é muito comum, se você for para uma ferramenta de BI, um dos objetos padrões que tem lá é a tabela dinâmica. Aqui no Pandas, para nós utilizarmos esse recurso, nós temos 2 funções, né? Pivot e Pivot Table. Vamos explorar esses recursos para ver como nós podemos utilizá-los para gerar essas análises em formato de tabelas dinâmicas, né? Ou alguns chamam de tabelas cruzadas, né? Como preferirem, tá bom? Então, em geral, esse método, né? O tabela Pivot Table, ele precisa de alguns parâmetros. Os dados em si, o data frame, né? Aqui, quais serão os valores que serão os campos de valor que serão utilizados para ser sumarizados, para preencher, tá? Qual será a coluna que será utilizada como índice das linhas, quais que serão utilizadas para as colunas, tá? E qual a função de agregação você quer que seja aplicada sobre os valores para poder gerar essa tabela dinâmica, tá? Então, aqui, olha, o que eu estou usando a tabela pivô? O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou chamando o pivot table, os dados, eu estou dizendo que é o DF região, que é esse aqui que nós acabamos de criar, ok? Ele tem essas colunas aqui, região, estado, mês, casos novos, óbitos e população. Vou utilizar apenas, não vou usar a população, vou usar essas 5 colunas aqui nesse resumo. Então, imagina que eu queira produzir uma tabela cruzada, né, que eu tenha para cada encontro de região, estado e mês, tá? Então, as linhas serão os meses, as colunas, né?
elas representarão aí a região estado, e para cada uma delas eu vou calcular o cruzamento de casos novos e óbitos por região, no caso estado, região e mês, e produzir um resultado. Nesse caso aqui, como eu não coloquei, né, nenhuma agregação aqui, olha só, coloquei values, tá? Ele calculou aqui para mim, mas esse valor que está aqui, ele é correspondente à métrica média, tá? Aqui, ó, por padrão, ele utiliza, se eu não disser qual é a função de agregação, ele vai usar a média para fazer essa operação. O que ele vai fazer aqui? Ele vai percorrer esse data frame aqui. Para cada encontro de região com mês, ele vai calcular a média dessa variável, tá? Como aqui nós temos apenas um registro, né, para cada estado, para cada mês, porque eu já agreguei aqui, tá? Essa média vai dar igual ao valor que está dentro do data frame. Não tem muito segredo, porque vai ser a média de um único valor, tá? Mas se tivessem vários registros dentro desse mês para esse Centro-Oeste DF, ele calcularia a média de todos os registros e essa média que ele traria como resultado aqui nessas células, né? No encontro de DF versus fevereiro, seria a média, tá? Aqui, lembrando, veio o mesmo valor porque eu só tenho já no data frame de origem um único registro para cada encontro de mês e de UF e mês, tá bom? Ok? Então, observa o que ele fez aqui, olha. Tudo que eu coloquei em index, ele pegou o unique das opções dos valores de mês e colocou aqui como linhas. E a combinação de região e estado, ele criou um índice multinível aqui para as colunas, para cada região, ele trouxe o unique dos todos os estados daquela região, aqui como primeiro e segundo nível, né? E assim por diante. E dentro dela, ele calculou, né, as métricas. Nesse caso aqui, olha, nesse primeiro nível, ou seja, esse primeiro data frame aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo reduzir para ficar menor. Só para a gente ter uma ideia, ó. É só para vocês terem uma ideia. Desse data frame daqui até esse ponto aqui é uma estatística completa dos casos novos, né? E daqui para cá, ele calculou uma estatística completa de médias de óbitos novos, tá? Por mês e região. Então, para cada variável, ele vai criar um bloco de colunas para a estatística daquela variável, para cada região e mês, tá? Ok? Deixa eu aumentar o zoom agora, que ninguém tem visão de águia aí, né? Ok. Por outro lado, né, você pode, aqui, eu estou invertendo, em vez de eu colocar o mês aqui, eu vou fazer a inversão, tá? Então, você pode escolher aquele formato que melhor atenda a sua necessidade. Aqui eu inverti, pedi para ele criar como índice das linhas a combinação multinível região-estado. Então, ele criou aqui, ó, um índice multinível para as linhas. E para as colunas, eu pedi que ele usasse o valor o número do mês, né? E para isso, então, ele colocou aqui as métricas, para cada grupo de métricas, um conjunto de colunas, né? Aqui de 2 a 12, de 2 a 12, para óbitos e para casos. Como eu não indiquei a agregação, esse valor aqui é a média dos registros daquele mês, tá bom? Como eu comentei, nós podemos escolher a função que nós queremos, tá? Então, aqui no caso, eu estou pedindo para ele fazer a soma. Então, ele vai, nessa alternativa, ele faria a soma de todos os registros daquele mês, ok? Aqui nós pegamos um data frame já agregado. Então, como eu já agreguei ele aqui por mês, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer aqui um trabalhinho aqui. Eu vou deixar a data nesse group by para fazer mais sentido as diferenças, tá? Aqui. E na hora que a gente for montar ele, a gente... data
região... porque eu tenho que colocar ela aqui em cima, desculpa. Vou deixar ela aqui dentro também. Tá, então eu vou deixar a data, porque para cada mês vai ter vários registros, vai ficar mais fácil da gente entender, tá vendo? Só para o DF vai ter, para cada mês, 30 ou 20, ou 31, né, ou 28 registros, tá? Vai ficar melhor da gente entender o resultado, só vou executar isso aqui novamente. Então aqui vocês veem que ele calculou a média dos dias, né? A média de casos dos dias daquele mês. Essa é a lógica que ele fez aqui, né? Tá claro? Porque o mês tem vários dias, e aí ele calculou a média dentro dos dias daquele mês para aquela região, para aquele estado. Tá claro, né? Para ficar o exemplo mais detalhado. E aqui, se eu pedir aqui só muda a ordem, então ele ainda continua calculando a média, e aqui eu vou pedir a soma agora, que vai dar esse resultado aqui, ó. E aí agora ele calculou certinho, tá vendo? Ó, a quantidade, somando dentro do mês todos os registros daquele mês, gerando o valor agregado. Uma coisa que me impressiona no Pandas é essa performance dele, né? Você vê que nós estamos num volume bem considerável de registro, e a velocidade com que você faz uma agregação dessa, né, numa única linha de comando, é impressionante, tá? Aqui, novamente, passando, né, a função de agregação, mas com os eixos invertidos, tá ok? Então, você pode montar conforme você desejar. Você pode chamar assim, ó, panda, né, pd de pandas.pivottable, ou você pode já chamar o data frame que você vai usar como fonte, .pivottable. A diferença desse comando para esse é que você precisa passar como primeiro parâmetro qual é o data frame sobre o qual você quer que essa operação aqui, que essa função opere. Já aqui, quando você chama o dataframe.pivottable, já fica inferido que ele mesmo será a fonte da operação, né, de pivotagem aqui dos dados, tá? Ou dinamização, tá? Então, você pode fazer a chamada dessa maneira, só a única coisa que muda é o primeiro parâmetro. Ok? Muitas vezes, quando a gente faz esses cálculos, a gente quer ver um total, né? Aqui embaixo, um total na lateral, já totalizando os resultados, né? Eu sei, beleza, está aqui por mês, mas quanto é o total dessa coluna ou dessa linha, tá? Para adicionar totais, quando você fizer um resumo dessa forma, você pode chamar esse parâmetro margins, né? Margins true, e você pode dizer o nome que você quer para ela. Então, ele vai realmente calcular o total da linha e o total da coluna, né? Aqui eu só deixei uma variável só para vocês poderem ver melhor. Então, ele calculou aqui, ó, o total, né, do DF, né, em todos os meses, tá? Ou, no caso aqui, de cada mês do ano, ele calculou o total de cada mês especificamente, tá? E chegando aqui ao total geral, né, de anteontem, né, que era de 178 mil vidas perdidas aí com a Covid. A outra forma de você fazer isso é através, né, de tabelas cruzadas. Tem um outro recurso chamado crosstab, ok? Para fazer um resultado muito próximo desse, ok? O detalhe da tabela cruzada é que no pivot table, quando eu fiz a tabela aqui, quando eu produzi a tabela dinâmica aqui, ele calculou por padrão a média, tá? Já o crosstab, ele calcula a frequência, ou a quantidade, por padrão, a quantidade de ocorrência dos valores, tá? Então, se nós executarmos esse método sem passar nenhuma função, ele, na verdade, me traz quantos registros ele encontrou nesse cruzamento, tá? Então, olha, 2020 DF, quantos registros tem? 5, né? Nordeste, tantos, tá? Ele traz a quantidade. Ele é muito bom quando você quer fazer tabela de frequência, né? Em vez de você chamar lá um pivot table, né? E passar uma função count, tá? Basta você chamar direto, né?
o crosstab, porque ele já, essa é a natureza dele, né? É para fazer esse tipo de contagem, tá? Aqui, ó, frequência de ocorrências. Tranquilo? Ele tem alguns parâmetros que ele pode receber aqui, né? Como, por exemplo, qual o valor, qual a coluna que você quer usar para identificar as linhas, qual para identificar, as colunas, né? Também, qual será utilizada para a variação dos valores, a função, tá? Nomes das linhas e nome das colunas, se você quiser calcular totais, e se você quiser normalizar. Esse normalizar aqui é se você quer transformar isso aqui em percentual da proporção, entendeu? Seja da proporção geral de contagem, seja da proporção da linha ou da proporção da coluna, tá ok? Então, você pode transformar isso aqui num valor de percentual, tá? Vamos explorar isso aqui. Então, aqui, por padrão, ele fez um count, mas aqui, olha, eu estou chamando a mesma lógica, mas estou passando uma função, né? Aqui, npSum, que ele vai usar a função do NumPy, né? De soma vetorial, e ele vai calcular, então, a soma dos registros de óbitos, né? Aqui, de cada estado para cada mês, ok? Então, esse resultado aqui, tá? É muito similar. Cadê o caso de óbitos somados? Esse mesmo resultado aqui, né? Usando o pivot table, ele utilizou, né, como index o mês. Então, aqui, só inverter isso aqui para a gente... E usou região IDE e UF como colunas, né? E a métrica óbitos. Então, aqui, olha, né? DF 327 140. 327 140. Tá vendo? Então você pode chegar ao mesmo resultado, ok? Aqui eu peguei apenas a região, né? Fazendo um crosstab não com o F, mas região. Aí a gente consegue aqui, no caso, reduzir, né? Produzir o mesmo resultado agregado, tá bom? E caso você queira normalizar, que é calcular isso em forma de percentual, tá? Você pode fazê-lo da forma... deixa eu fazer aqui a soma por região também, só para a gente... E vamos passar o parâmetro aggregation, só para, se fôssemos calcular os totais por região. Vou passar aqui o parâmetro aggregation com a função. Então, nós teremos crosstab cannot be without value. Eu tenho que setar qual é a coluna que vai ter valores, que é, no caso, o nosso values vai ser óbitos. Values, whole names. Values. Para ele poder fazer se não passarmos a coluna, ele faz a count, né? Mas se nós queremos uma função, tem esse detalhe, precisamos passar qual é a coluna sobre a qual ele vai fazer a operação de agregação. Calculando rapidamente por região, nós temos aqui os valores, tá? E caso você queira pegar isso aqui e calcular em forma de percentual, você passa apenas um parâmetro a mais, né? Vou pegar aqui, que você vai passar o normalize igual true, tá? Então, ao fazermos isso, aqui eu só dei um print no resumo, a soma do resumo por cada uma das colunas que ele tem aqui, tá? E depois eu dei uma soma, somando o total, só para a gente ver se deu 100%, tá? Ok? Então, aqui ele calculou o percentual de cada célula em relação ao total de casos, tá? Então, ele pegou, deixa eu colocar aqui, ó,
o margin true, o que ele fez nesse caso aqui? E se eu não der um nome, ele coloca all. Mas o que ele fez, né? Ele pegou esses 178.995, né? Como 100%, tá? E ele dividiu cada célula pelo aquele valor, ou seja, pegou cada uma dessas células aqui, dividiu por esse valor e encontrou o percentual para preencher aqui. Esse dividido por esse, achou o percentual aqui, tá? Então, só para vocês verem, aqui eu somei o percentual de cada uma das colunas, tá? Para vermos se no final dava 100% e realmente aqui significa que cada uma das células foi normalizada em cima do total, tá? Agora, quando você quiser normalizar quanto isso aqui representa no total da coluna, ou quanto esse valor representa no total da linha, aí ao invés de passar normalize igual true, você pode passar normalize columns ou normalize index, tá? Ok? Esses casos aqui, ele vai fazer a normalização, mas somando, né, cada uma das colunas, tá? Então, observa que quando eu somo os percentuais da coluna centro-oeste, já dá 100%, porque ele normalizou cada valor em função do seu total, ok? Então, por isso que aqui, quando eu fiz aqui, ó, a soma de cada coluna, se eu somar dessa forma, ele já soma nesse sentido, né? Ok? Por isso que ele produziu aqui 100% para todas elas, e no caso aqui, aqui deu 500%, porque cada um é 100%, né? Então, é só para checar. E se você quiser somar, fazer a normalização no sentido da linha, de modo que ele calcule quanto isso aqui representa no total dessa linha, basta você chamar o normalize passando a palavra-chave index como percentual. Então, nesse caso, observa que eu coloquei aqui, ó, na operação de soma, o passo 1, que é o axis 1, para ele somar, não no sentido das colunas, que é o default, mas ele somar no sentido das linhas. Então, quando eu somo todos esses percentuais no sentido da linha, veja que todas as linhas dão 100%, com exceção de fevereiro, porque ela é toda 0%. 00 aí não consegue calcular, tá? Mas todas as demais, ele calculou corretamente. Então, tem operações que você precisa fazer isso. Se você fosse fazer isso usando um Excel, você tem que fazer um monte de manipulação, um monte de fórmulas, e aqui com apenas um parâmetro você já obtém esse resultado. Ok? Esse all, né, aqui, ele normaliza nos dois sentidos, tá? Então, ele corresponde ao default, né, de normalização, ok? Então, ele vai calcular a célula em relação ao todo. E é só quando eu somo todas as células é que vai dar 100%. Aqui, deu 0, não, isso aqui é por causa do float, né? Mas isso aqui é o correspondente a 1. É o mesmo que eu simplesmente fazer aqui, é o normalize igual true, tá? Corresponde da mesma forma, tá bom? A soma de todas as células é que vai dar 100%. Aqui, só mostrando que, se você quiser, você pode acrescentar o total, né, a margem. Esse aqui é o normaliza de uma forma geral, tá? Então, você pode... Isso aqui está todas as colunas e só a soma da 100. Aqui, aqui ele está normalizando em relação ao total. Esse aqui, normalizando em relação a cada uma das colunas, tá? E cadê margem name, margem true? Cadê a total de cada uma das colunas? Mas ele não colocou um total geral para mim, né? Ficou... Aqui ele calculou quanto cada uma representa aqui. Total margem, total, normalize columns, total de todas.
Mas ficou ruim essa leitura, né? Ok? E aqui, normalize índice com total. Aí ele acrescenta o total aqui no final. E essa soma aqui, dessa linha aqui, vai dar 100%. Se eu somar todas elas, vai dar 100%. Ok? Então, esses métodos aqui, o crosstab, né, e o pivot table, ok? Eles são utilizados para esse tipo. Eu tenho um dado que está no formato de registros, tá? E eu quero transformá-lo em dados resumidos ou em tabelas dinâmicas. Você pode usar qualquer um dos dois de acordo com a sua necessidade, tá bom? Seja o pivot table, seja o crosstab.